Oi, eu sou o Alisson, irmão da Alessa. E eu sou a Alessa, irmã do Alisson. E esse é mais um vídeo do nosso canal Somar! Olha, saiu bem sincronizado assim, hein? Nada como ao vivo e a cores. Mano, fazia tempo que a gente não estava aqui nesse cenário, né? Presentes aqui fazendo uma gravação, foi sempre por Teams, sempre em gravação online, pessoal. Mas hoje a gente queria trazer para vocês um conteúdo diferente, uma maneira diferente de entregar aí, né? Relembrar um pouco sobre outros assuntos que já foram citados no canal, né, mano? Vamos relembrar um pouquinho o início, né? As primeiras sequência aí de playlists do canal a gente fez assim, presencial, a gente não tinha entrado ainda na academia da SMP Business One para ir em tela, e quando a gente entrou na academia a gente acabou ficando refém do online para ficar mais fácil a dinâmica ali. Mas depois dessa sequência toda de vídeos aí, acho que a gente atingiu a marca de 200 vídeos no canal. Exatamente, mano. Já são 200 vídeos editados e postados no nosso canal. Exatamente. Aí hoje, a gente, essa semana aí, até por uma questão de agenda mesmo, a gente falou, por que a gente não faz então um vídeo presencial e vamos fazer no formato antigo? A gente gostou da ideia e tamo aí. Exato. E se vocês olharem, pessoal, hoje a gente já tá numa marca aí de 1.500 mais inscritos. E desses 1.500 inscritos, muitos deles vieram no último ano do canal da Somar. Sim. Né? E o canal da Somar, né, como alguns já devem ter acompanhado a live, ele já tem mais de 2 anos. E lá no começo do canal, nós trouxemos algumas outras abordagens, alguns outros assuntos. Fizemos algumas entrevistas. No caso, entrevistamos nosso pai, o nosso tio. Vários modelos, testamos alguns modelos. E temos uma trilha lá que está voltada para a parte de soft skills, que a gente fala um pouquinho sobre rotinas, sobre preparar o dia para iniciar o seu trabalho, sobre diversas situações, né, que a gente precisa conviver no dia a dia, que é a parte de comunicação, se adaptar, saber ter escuta ativa, entender como fomentar a nossa curiosidade. Então a gente trouxe vários temas relacionados a esses tópicos e também puxamos rapidamente um pouco sobre trilhas e carreiras, né, mano? Sim, sim. Até pra fazer uma transição desses vídeos mais de aspectos comportamentais, para a gente começar a falar de um cenário mais técnico, a gente trouxe um pouco do nosso ponto de vista diante da carreira que a gente tem. Né? Eu, numa área de venda de software, o Alisson de implementação de software, a gente trouxe também essas possibilidades para discutir algumas hard skills e possíveis funções que você pode procurar para entrar nesse mercado e tudo mais. É isso. E pensando dessa forma, pessoal, hoje a gente queria trazer de maneira bem leve, né? A ideia aqui não é abrir ferramenta, até porque hoje a gente não está com o computador, né? Mas é trazer um tema que cresceu muito esse ano, ainda mais. Ele já é um tema muito real na vida de muita gente, né? No ano passado foi um boom que aconteceu, assim, praticamente eu vejo próximo a mim, numa média aí de a cada 5 pessoas, pelo menos 3 a 4 pessoas acessam quase que diariamente, né, alguma ferramenta de IA, né? Mas quando a gente fala ferramenta de IA, o que isso significa? Porque é um tema muito... Quando a gente fala só a palavra IA, a gente tem algo muito macro, é muito vasto. São infinitas possibilidades em cima desse único termo, né, que seria inteligência artificial. Né, o que é a inteligência artificial exatamente falando? Você sabe dizer pra gente, mano, o que é a inteligência artificial? Eu acho que é mais uma forma, né, de ser uma ferramenta, um conceito, de você aplicar processos, aplicar no seu dia a dia, né? Vamos processo pensando no corporativo, mas aplicar no seu dia a dia para trazer ganho de tempo, para trazer agilidade, para trazer automação, para simplificar tarefas simples. Acho que... Perfeito. Isso é uma aplicação. O que eu queria pontuar aqui é, por exemplo, a inteligência artificial é você levar uma inteligência, uma determinada rotina, uma determinada atividade, uma determinada forma de pensar ou até mesmo de calcular para um outro ambiente que não seja o nosso cérebro. Sim. Porque, tecnicamente, o ser humano é a maior inteligência atual na nossa Terra, né? Tirando, acho que os golfinhos lá que tem
capacidade de se comunicar de diversas maneiras, mas o ser humano, ele é efetivamente o ser, né, dentro do nosso mundo que tem a maior capacidade intelectual, o maior nível de inteligência perante todo o restante, né, do nosso planeta. E em relação a isso, a gente começou a transportar parte dessas inteligências, é importante entender isso, parte delas para a computação. Isso, na verdade, já é algo que existe há, trocentos anos. Desde que a computação nasceu, os primeiros computadores, eles já tinham modelos matemáticos pensados para a inteligência. O próprio Alan Turing, que é o pai da computação, que a gente conhece hoje, quando ele criou o seu sistema de decriptação, né, das mensagens lá dentro da guerra, então é importante, pessoal, até uma dica de filme, O Jogo da Imaginação, é muito interessante ver, né, porque ele aborda um pouco sobre isso. Tecnicamente, a máquina, ela recebeu uma atividade, né, uma tarefa de descriptografar a mensagem usando um modelo matemático de reconhecimento de padrões, né? Então, naquela época, a gente precisava de pessoas tentando fazer isso. Então eu tinha 40 pessoas ali, 20 pessoas que recebiam a atividade de ficar tentando combinar até que alguma palavra ou algum trecho de uma mensagem pudesse ser descrito. Só que isso levava muito tempo. E diariamente essa mensagem era trocada. Então a chave de criptografia mudava. Quando a chave mudava, tinha que começar tudo de novo. Então, quando ele desenvolveu esse primeiro computador, ele já era para quê? Para automatizar e executar em uma velocidade absurda uma infinidade de cálculos em que eu precisaria de muitas pessoas para fazer. Então, o computador, ele já nasceu com esse intuito, né, de otimizar. E aí, nos últimos anos, né, a gente teve o boom da IA generativa, né, que efetivamente é esse modelo de IA que está agora espalhado na mão de cada um, no seu celular, no seu computador, né? Já temos as televisões aí saindo com recursos que faz as consultas na IA e tudo mais, né? Então todas essas empresas, como a própria Microsoft com o Copilot, a Google com o Gemini, e nós temos a OpenAI com o nosso ChatGPT, que é o mais conhecido, o mais usado no dia a dia, que fizeram o quê? Eles criaram efetivamente um sistema que está disponível para que nós alimentamos ele e ele comece a entender esses padrões de informação e aí aplicando esses modelos matemáticos, ele começa a devolver para a gente a informação. Então tem uma coisa que eu acho muito legal da parte da IA, e aí eu queria ver se você já usou isso na sua, mesmo que seja para teste, por exemplo, quando a gente às vezes recebe aquele e-mail indesejado ou aquela mensagem, a gente precisa devolver. E aí às vezes a gente fica nervoso, a gente escreve a mensagem e tal. Não. E você fala, não, eu não vou mandar essa mensagem. Né? Aí você chama o ChatGPT, você copia essa mensagem, você coloca lá dentro da IA e pede para ela, olha, reescreva essa mensagem de uma forma formal, né, utilizando informações técnicas e diminuindo um pouco o tom. Sim. Então ele vai entender que, eu estava nervoso. Eu estava nervoso quando eu escrevi essa mensagem, por favor, reescreva de uma forma mais calma. Né? E ele consegue, né, entendendo a quantidade, por conta dessa base de dados imensa que ele tem, ele consegue descrever pra gente a mesma mensagem de uma forma mais estruturada. Isso é só um exemplo prático, né, que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Tem pessoas que já utilizam a IA como para fazer respostas de e-mails práticas. Como, por exemplo, olha, Alessa, eu já concluí aquela atividade que você solicitou, está disponibilizada no lugar tal. Geralmente, quando a pessoa manda essa mensagem, ela fica esperando você devolver um ok, muito obrigado. A Alexa ligou. Ok, muito obrigado, vou avaliar. Poxa, às vezes você vai esperar, a pessoa fica naquela ansiedade para saber que você recebeu. E aí você pode muito bem programar essa inteligência para poder fazer essa resposta, responder essa mensagem por você,
E durante o dia ela te dá um e-mail resumo, uma instrução Sim. resumo de tudo que ela respondeu. Ó, a pessoa fulana foi dada a resposta, botando, e você precisa executar essas atividades. Né? Porque você criou, né, um certo compromisso. O que eu tenho usado muito no meu dia a dia é a própria IA para poder fazer um resumo, ata de reunião, por exemplo. Que a gente está ali o tempo todo fazendo reuniões, e sempre tinha aquele momento de você, ou na hora de fechar o dia, ou logo na sequência da reunião, você pegar as suas anotações e que na hora da. E você anota do jeito que dá, palavras-chave, o que é importante e tal, e depois fazer isso no formato de ata mesmo, disponibilizar ali para os interlocutores, ou para você ali montar o seu plano de ação, a sua próxima agenda. E hoje com a IA participando ali, né, junto com a gente como o participante da reunião, no final você tem todo o resumo ali, os to-dos, o que deve ser feito, qual é o próximo passo, quem ficou responsável, tá tudo ali, né? Então se já ganhou ali 15 minutos, de 15 em 15 minutos você ganha, né, horas do seu dia. Sim, e já existem modelos de IA para resolver, como eu falo, pessoal, a IA como geral, ela é um conceito, né? Esse modelo de IA generativa é um conceito que, através de desenvolvimento, a gente consegue dizer o que ela pode resolver para nós. Né? Então, existem IAs, por exemplo, hoje, né, ou ferramentas de IA, que conseguem fazer a leitura de um PDF e trazer isso de maneira resumida para você. Os principais pontos, ou até mesmo você fala assim, ó, às vezes você tem um PDF, igual no nosso negócio de SAP, existe dentro de uma das metodologias o Business Blueprint, que é um documento que às vezes tem 40 páginas. Então se eu jogo esse cara lá dentro dessa IA e eu posso falar, olha, me diz qual é o fluxo definido para o processo de compra, ela consegue descrever. Baseado naquele documento, ela já consegue extrair para você. E traz um resumo. Isso. Existem outras ferramentas que conseguem pegar vídeos do YouTube, né? Que a grande maioria dos vídeos do YouTube hoje, no momento que eles são postados, eles têm um idioma atribuído. Com o idioma atribuído, o próprio vídeo do YouTube consegue gerar uma transcrição, né? E as legendas. Então, existem ferramentas que conseguem conectar no vídeo, absorver toda essa estrutura das legendas, do texto que é gerado, né, a partir da leitura do vídeo, e consegue fazer para você esses resumos também. Então, olha para você ver que interessante. Às vezes você tem aquele vídeo que é de 2 horas de uma aula, e você precisa saber o resumo daquela aula até para saber se é interessante para você assistir. Sim. Porque existem inúmeros conteúdos aí que, poxa, levam tempo para você chegar no final e falar assim, cara, não tinha o que eu precisava. Né? E às vezes você só vai saber disso se você efetivamente assistir. Já com esse tipo de ferramenta que a IA permite, você consegue entender esse resumo e buscar o trecho específico para você poder assistir. Né? Com um pré-resumo do que ela pode executar também. Beleza. Bom, a gente tá falando aqui, mano, de um pouco entre conceito, aplicabilidade, possibilidades, né? Desde situações simples do nosso cotidiano e também podendo ser aplicado para várias áreas ali dentro da indústria, do corporativo, né? Enfim. Eu acho que o X da questão, considerando a velocidade das mudanças, a velocidade com que surgem novas ferramentas, surgem novas possibilidades a partir da tecnologia, é o quando e como eu vou aplicar o quê. Né? Eu acho que esse é o que mais preocupa hoje, é o como eu vou aplicar e de que forma, em que momento. Então, qual que seria, na sua visão, mano, essa linha de raciocínio assim, para você aplicar a IA no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua empresa? Como conseguir chegar naquilo que vai fazer sentido de fato? Não, perfeito. Eu vou dar um caso real que aconteceu comigo tem uns meses já, que eu estava num cliente e todo mundo estava fazendo um treinamento e durante esse treinamento foi observado que o sistema fazia uma conta e determinava uma informação, gerava uma informação X. E calhou
dessa parte em específico que estava dentro do código, lá dentro da consulta que estava no banco de dados, ela não tinha um comentário, não tinha uma informação do que ela estava fazendo ali. Tá. E aí, você fala, poxa, vou falar com quem fez, mas quem fez já não estava mais aqui. Então, o que a gente fez? Eu peguei esse trecho, coloquei na IA e ela me ajudou a entender o que ele fazia. Consequentemente, eu entendi o conceito, olha, então eu pego um pedaço da quantidade, divido por isso, multiplico por aquilo e tal. Aí eu falei agora, IA, por favor, monte um texto explicativo dizendo como chegar no resultado desse cálculo. Daí ela criou uma série de passos de forma formal mesmo, onde baseado na capacidade do equipamento X, da ferramenta Y, o tamanho da peça Z, pegando tanto dividido por tanto, multiplicando por tanto, o resultado da quantidade de cortes X, Y, Z. E aí eu peguei esse texto e dei para o consultor que estava lá na hora, ele apresentou para toda a equipe e resolveu. Isso gastamos uma média de 5 minutos. Então, veja, a gente conseguiu pegar uma informação que não estava muito conhecida naquele momento, entendeu ela tecnicamente, que é o nível que o colaborador, o usuário não vai entender, e usou uma IA, né? Usou a IA generativa para traduzir isso dentro de um texto explicativo em que as pessoas pudessem interpretar e conseguir reproduzir. Então ela formou como se fosse aquela página do livrinho da escola, onde você explica: o José tem 10 balas, o João tem 2 pirulitos e tá. Quantos doces temos? Então ela consegue chegar nesse nível, né? A gente consegue traduzir, às vezes, conceitos mais complexos em representações mais simples para que outras pessoas consigam entender também. Então aqui, existem algumas pessoas, e eu posso me colocar nesse meio, que tem geralmente um pensamento e às vezes uma explicação mais complexa. Então, se ela souber transferir isso para a IA consegue também devolver isso de uma maneira mais simples. Isso é fenomenal, pessoal. Fenomenal. Então, está muito comum, muitas vezes, os textos que estão sendo produzidos atualmente serem iniciados com os conceitos, as regras, as informações brutas, e depois eles são montados de uma forma mais leve de ser lido para ser colocado aí dentro de manuais, dentro de textos, muitas vezes no próprio LinkedIn, no próprio YouTube, né? Existem vídeos no YouTube hoje que as pessoas já não utilizam a própria voz. Elas colocam a IA para poder falar. Né? Então, muitas das vezes aquele Reels que você está vendo no Instagram ou numa ferramenta de rede social, você está vendo, na verdade, um conteúdo que foi produzido 100% por IA. E aí entra naquela que daqui a pouco a gente não sabe nem o que é real, o que não é mais, tipo, o que é gerado pelo IA, o que não é. Exatamente. E vocês podem observar que tem muitas imagens hoje que já são... É possível observar a imagem e saber quando é ou quando não é. Né? Tem até um conhecido meu que ele produz a imagem bruta pela IA e depois ele conclui essa imagem fazendo a parte de detalhamento, fazendo alguns ajustes na imagem como produção própria. E aí ele coloca generado por IA, editado por. Né? Então ele faz 80% da imagem bruta já gerada pela IA, com todo o input que é colocado ali, né, com aquele que a gente chama de prompt, que é o texto que a gente vai usar para poder pedir essa informação, e depois vai no Photoshop e conclui ali, fazendo todas as linhas gerais, às vezes fazendo uma maquiagem. É coisa de louco, cara. É muito da hora. Mas enfim, pra gente concluir, uma coisa é fato, né? Até um tempo atrás, eu acho que você, a IA, né, a inteligência artificial, ela já existe há muito tempo, como Alice colocou no início do vídeo, mas a gente tinha que procurar muito sobre, né? Era mais difícil de você identificar onde que ela estava presente, onde não, de que forma poderia aplicar. E no momento de hoje, eu acho que é uma coisa que não tem como você fugir mais. Então, ela está se tornando praticamente obrigatória, né, aplicada no nosso dia a dia. Acho que a tendência é isso.
Então, mais do que nunca, a gente precisa estar antenado da onde eu posso trazer para o meu dia, onde que eu posso agregar ela no meu processo, onde que eu tenho que considerá-la. Eu tenho que considerá-la para todo exercício que a gente for fazer, para toda mudança que for provocada no meio. Mano, da mesma maneira que hoje o Excel, vou falar de forma bem prática, né? O Excel, ele é praticamente uma ferramenta que Universal, é indispensável no dia de qualquer um, né? Uhum. Eu, particularmente, uso o Excel como calculadora. Eu não abro a calculadora para digitar um número mais um número mais um número. Cara, você vai lá, coloca 3 células, porque você pode digitar o primeiro número. Então, o Excel, como uma ferramenta de uso diário, né? A gente usa ele o tempo inteiro. A IA ela vai se tornar praticamente um novo Excel. Ela já é, como eu falei, né, na vida de muitas pessoas, ela já é usada praticamente uma vez no dia. Uhum. Sem exceção. Né? E aí eu queria trazer para vocês a pergunta. Vocês já utilizam, já usaram ou realmente utilizam diariamente uma IA, que seja o próprio ChatGPT, ou que seja um Copilot da Microsoft, ou um Gemini, ou caso vocês queiram saber de outras IAs, outras ferramentas específicas para determinada necessidade que vocês tenham, pode perguntar pra gente. Bom, gente, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, vamos trazer mais conteúdo sobre esse, tem muitas novas tecnologias aí que concorrem junto com o ERP, que é o tema central aí do nosso canal, onde a gente traz muito sobre Business One. Então a gente prevê conectar cada vez mais esses assuntos, então esse vídeo mais conceitual a gente achou super importante trazer para vocês, para a gente ter essa introdução, porque a gente sabe que muitas pessoas que acompanham a gente também são iniciantes nesse mercado de tecnologia, então a gente prefere trazer esses conceitos mais básicos, mais leves também, para ir complementando os conteúdos mais técnicos. Bom, também já confere se você é inscrito nesse canal e vamos pro próximo vídeo. É isso aí, valeu pessoal, tchau.